Bom, boa tarde. A gente está no na quarta aula do treinamento. E nessa aula eu vou apresentar para vocês uma primeira parte das estruturas de repetição. Então, vou dividir o tópico de estrutura de repetição em duas aulas, parte um e parte 2. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho, introduzir um pouquinho a ideia da estrutura de repetição e falar de duas estruturas que a gente utiliza nos nossos códigos. Bem, né, a gente já viu que as estruturas condicionais, elas definem quando um determinado trecho de código será executado, então são estruturas que vão dizer, vão determinar tomadas de decisões dentro do nosso algoritmo. Agora a gente vai utilizar a estrutura de repetições que vão fazer tarefas um pouquinho mais aprimoradas. Então, as estruturas de repetições, elas permitem que um trecho de um código seja executado mais de uma vez. Então, como o nome diz, é uma estrutura de repetição. Então, com essa estrutura, eu posso fazer com que um determinado trecho de código, um bloco, seja executado um número de vezes. Então, esses blocos, eles vão ser executados somente se uma determinada condição for satisfeita. E daí a gente vai repetir esse código quantas vezes for necessário. Essas estruturas são úteis para repetir uma série de operações que são semelhantes e são executadas com todos os elementos de uma lista ou de uma tabela de dados também. Então, a gente pode utilizar essa estrutura para executar tarefas que se repetem no nosso código e a gente verifica quando isso está acontecendo. Por exemplo, a gente vai fazer uma tarefa com cálculo de soma de umas notas. Então, ao invés da gente ficar somando, fazendo linhas de código, somando essas notas separadamente, a gente pode usar uma estrutura de repetição que vai fazer com que a gente some essas notas com um determinado número de vezes. Então, a ideia é repetir um processo, um determinado processamento, até que uma certa condição seja satisfeita. Então, a gente vai executando um processamento no nosso código. Quando a gente alcançar aquela condição, quando a condição for alcançada, para que aquele trecho seja executado N vezes, a gente vai parar a repetição e o nosso código vai executar normalmente. Então, a gente vai acompanhar aqui dessa maneira. Então, falei sobre essa ideia de permanecer executando o código enquanto uma condição for verdadeira. E a ideia agora é apresentar uma estrutura chamada while. Essa estrutura, ela vai fazer com que o código seja repetido em um determinado número de vezes e ele fará essa repetição dada uma condição e vai fazer essa repetição enquanto for verdadeiro. Então, a gente vai executar esse bloco e logo em seguida, quando essa condição de repetição for falsa, a gente para e segue com o programa. Aqui um fluxograma que ilustra a ideia dessa estrutura. Então, vamos supor que a gente tem o nosso fluxo normal aqui em cima e um fluxo aqui embaixo, por exemplo, ou finaliza o código. Então, a gente cai num bloco de execução while, e aí, no while, a gente vai executar uma expressão, vai executar uma expressão para que o bloco seja executado uma quantidade de vezes. É quase parecido com a ideia do if, em que a gente tem uma condição sendo falsa ou verdadeira, a gente faz uma coisa ou outra. Com o while, se essa condição for verdadeira, a gente vai executar um determinado conjunto de código. Enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai executando. Então, ele vai executando o código
volta e verifica se a condição permanece verdadeira. Se permanecer, continua aqui executando o trecho de código. Aí, caso essa expressão seja falsa, então ele sai dessa repetição e para. A ideia é que a gente inicialize uma repetição só se uma condição for verdadeira. E se essa condição não for verdadeira, a gente não vai executar esse trecho. Por exemplo, a gente está aqui com o nosso código aqui em cima e a gente já, logo de cara, verifica se essa condição é verdadeira ou falsa. Se for falso, ele nem vai executar o que tiver aqui dentro. Se for verdadeiro, ele vai vir executar pelo menos uma vez. Aqui é a sintaxe do while. Então, basicamente, a gente vai usar a palavra reservada, while, e a gente vai colocar entre parênteses a expressão que a gente quer verificar se é verdadeiro ou falso. E dentro de um bloco, abrindo e fechando chaves, a gente coloca o nosso trecho de código que vai repetir enquanto uma determinada condição for verdadeira. Aqui um exemplo. Nesse caso aqui, a gente vai repetir um número mostrando uma sequência de números enquanto for verdadeira essa condição. No caso, a gente vai inicializar um valor inteiro, número, utilizando a variável número com o valor 1, e a gente vem e executa. Primeiro, a gente verifica se esse número é menor ou igual a 10. Se esse número for menor ou igual a 10, a gente vai executar o código que estiver aqui dentro. Neste caso, ele é menor ou igual a 10. Então, a gente vem e executa, imprime o valor do número e depois faz a atualização do valor deste número. Então, aí a gente coloca esse número mais 1. Nesse caso, esse trecho aqui, ele vai executar a saída de do número de 1 a 10. No caso, quando a gente está usando o while, a gente tem que fazer a atualização dessa variável aqui ou da expressão que tiver aqui dentro, a gente tem que fazer essa atualização dentro do bloco para que a gente volte aqui em um determinado momento seja falso. Ou a gente para usando um comando chamado break, que a gente vai ver mais para frente. Mas a gente precisa fazer com que um determinado momento essa condição seja falsa, senão a gente vai ficar executando em loop aqui esse bloco e a ideia é que a gente execute um número de vezes e pare. Então a execução, a repetição, ela é finita. A gente não vai executar infinitas vezes. Um exemplo, um exemplo de um problema. Então, nesse problema aqui, a gente vai fazer um programa que imprime todos os divisores de um número inteiro positivo. E para o número n dado, o programa verifica se cada número de 1 até n é divisível ou não. É um divisor de n. Aqui um exemplo do código para essa solução. A estrutura normal do nosso main. Primeiro a gente vai ter aqui no nosso código, a gente vai imprimir todos os divisores de um determinado número inteiro positivo, então a gente vai ter que pegar esse valor, e para o número n dado, o programa verifica se o número de 1 até n é ou não um divisor de n. Então, a gente vai percorrer o número de 1 até n e ver quais são divisores de n. Então, a gente vai precisar declarar variáveis para armazenar esses valores, para fazer esse cálculo. Primeiro, a gente vai declarar o inteiro para o número que vai ser lido, o divisor e o resto para fazer o cálculo, para identificar os divisores. Aqui uma impressão e a leitura do número, e a gente vai começar o cálculo por aqui. Primeiro, a gente vai declarar a variável divisor como 1,
porque a gente já sabe que o número ele é divisível por si mesmo, então a gente já sabe que a gente vai ter um divisor. E agora sim. Então a gente vai fazer o cálculo. Aí a gente vai fazer a verificação da seguinte maneira. Enquanto o divisor for menor ou igual ao número, a gente vai fazer esse código. E a gente vai calcular o resto com o número módulo divisor, que vai verificar se encontrou um divisor. Então, no caso, a gente vai fazer com que, vai verificar se esse número dividido por um outro número dá zero. Se der zero, a gente encontrou um divisor. E aí a gente vai dizer que a gente encontrou esse divisor aqui no nosso código. Então, a gente vai imprimir divisor encontrado e mostrar o valor desse divisor. Depois, a gente vai somar aqui para poder passar para o próximo valor, até chegar no número, no valor n. Um exemplo de execução. Aqui, digitando como o número 100, a gente vai ter essa sequência aqui de resultados. Então, vai mostrar o divisor encontrado 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e o 100, que a gente já sabia que ele é divisível por si mesmo. E aqui o próximo, aqui com um exemplo com o número 19, 1 e 19. Neste caso, a gente pode até dar a ideia, se a gente for fazer com esse código aqui. É um código um pouquinho para a solução, por exemplo, para encontrar números primos, a gente pode usar esse código. Como que a gente faria isso? A gente faria esse cálculo normalmente e faria a contagem de divisores. Se ele tiver dois divisores, se ele tiver mais do que dois divisores, então ele não é um número primo. No caso, se aqui ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Sendo divisível por 1 e por ele mesmo, a gente sabe que esse número é um número primo. E se a gente tiver mais que dois divisores, a gente tem números que não são números primos, são números compostos. A gente pode usar esse algoritmo aqui para poder fazer esse cálculo. Outro exemplo, um programa que calcula o máximo divisor comum MDC entre dois números positivos. Então, aqui a gente tem que o programa pede que a gente calcule o máximo divisor comum entre dois números positivos, então a gente vai ter que ter esses dois números. A ideia do máximo divisor comum é a gente encontrar um número que seja o máximo divisor que seja comum aos dois números que são dados de entrada, os dois números positivos. Então, a ideia é essa. Então, a gente vai declarar esses números, os dois números, número A, número B, e um resto, para poder fazer o cálculo. A gente pede para que ele digite os números em ordem crescente, para poder fazer o cálculo. E pede, e aqui já verifica se o número A é maior que zero, para verificar quando a gente vai lidar com um máximo divisor, números inteiros e positivos. Primeiro a gente calcula o resto da divisão de um número B por A. Depois a gente vai e imprime o número A e o número B. E depois mostra o valor do resto. E depois a gente vai trocar, fazer uma troca aqui dos valores. O número B passa a valer o número A e o número A passa a valer o resto. Para a gente voltar e fazer o cálculo aqui para encontrar o máximo divisor comum. No fim das contas, o máximo divisor comum vai estar armazenado no valor B. Vou mostrar um exemplo aqui para a gente poder acompanhar. Aqui um exemplo de execução em que foi digitado o número 30 e 36. Aqui
no código, a gente está imprimindo o valor de número A e número B. Ou número B e número A. Então, à medida que eu vou passando por esse código, esses valores vão ser atualizados. Então, aqui na primeira execução, a gente tem que o número B é 36, o número A é 30 e o resto é 6. Depois a gente tem como número B, o número 30 e o número A como 6 e o resto 0. E aí parou a execução como o resto com o valor do último valor armazenado em B. E a gente encontra o máximo divisor comum entre 30 e 36, que é 6. Então, dado isso, a gente verifica que o while, a gente primeiro verifica se essa condição é verdadeira e executa um determinado trecho de código. Se essa condição for falsa, não será repetido, esse código aqui nem será executado. Mas pode ser que às vezes a gente queira executar o código pelo menos uma vez. E para isso a gente usa a estrutura do while. Ela tem um comportamento muito semelhante com a estrutura while. A diferença é que a condição é verificada após executar o bloco de instruções correspondente. No caso, a gente primeiro verifica e depois faz a execução aqui, caso seja verdadeiro. No do while vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer a verificação no final. Vou mostrar para vocês aqui. A estrutura do fluxograma ela é dada dessa maneira. A gente tem o nosso código, o nosso programa normal aqui, aí a gente vai executar um trecho de um código, pelo menos uma vez. Isso aqui é a estrutura do while já. A gente vai, executa um determinado trecho uma vez, e depois verifica uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, a gente vai voltar e executar esse determinado código novamente. Se essa condição for falsa, a gente para. Mas vocês podem ver que primeiro a gente executa um determinado código e depois verifica se uma condição é verdadeira e se essa condição for falsa, sai. Então, numa primeira execução, essa sentença aqui, esse trechos aqui, essas sentenças ou trechos de códigos vão ser executados pelo menos uma vez. Tá ok? A sintaxe é dessa maneira. A gente utiliza a palavra do, reservada do, e coloca chaves aqui para identificar um bloco de sentenças e coloca as sentenças que é exatamente o código que primeiramente vai ser executado. Passa determinada execução de linhas de códigos aqui e depois verifica se a condição é verdadeira. Se essa condição for verdadeira, a gente volta aqui e executa de novo. Se for falsa, a gente para. Então, executou pelo menos uma vez aqui. Um exemplo. É o mesma ideia para poder imprimir um número de 1 a 10. Nesse caso, a gente vai colocar o número 1, vai ser impresso pelo menos uma vez aqui. E vai fazer a soma dele aqui. Então, de cara vai ser impresso 1, vai fazer a soma dele. Se essa condição aqui continuar sendo verdadeira, ele volta e executa de novo. Mas neste caso, o código ele vai imprimir pelo menos uma vez o número 1. É a mesma ideia do outro código aqui, para encontrar o máximo divisor comum entre dois números, só que dessa vez usando o do while. Então, a gente faz a execução já e verifica a mesma condição que a gente verificava lá em cima. E faz o mesmo processo. É bem parecido. A diferença é que a gente vai executar esse código pelo menos uma vez. E a condição, ela não fica no início, ela fica no final. Mesma saída, mas se a gente não tivesse usando o do while, essa linha aqui não seria, se fosse falso, né, da primeira execução, essa linha aqui nem seria impressa. Mas como
imprimir pelo menos uma vez, então pelo menos uma vez os trechos aqui serão executados. Então, pelo menos aí teria uma saída aqui. Uns exercícios propostos, eu não sei se ficou muito claro, mas esses exercícios aqui podem ajudar a entender a ideia, mas eu vou estar disposta a ajudar vocês em qualquer exercício que vocês tiverem dúvidas, ficar um pouquinho complicado de entender. Às vezes, para quem tá pegando de cara, essa estrutura de repetição pode ficar um pouquinho confuso, mas esses aqui são os exercícios propostos, e esses aqui são os exercícios propostos para os alunos que já participaram do último treinamento, como a gente conversou com o Oswaldo, teriam questões adicionais para os alunos que já participaram, que envolvem conteúdos que já foram passados, e os conteúdos que são dessa aula. Não são, se aqueles que já participaram quiserem fazer, e tiverem dúvidas, também pode entrar em contato comigo, ou na hora que forem fazer, ou hoje, ou qualquer dia. E é basicamente isso, essa aula. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aí no chat, mas eu vou apresentar aqui a parte gamificada. Que, bom, hoje eu não tenho uma tarefa bem específica para a parte gamificada, mas é só para vocês visualizarem o ranking que agora está construído. Agora a gente dá para ter uma ideia, antes estava meio avulso, mas agora a gente dá para ter uma ideia porque alguns fizeram as tarefas, então dá para passar o ranking. Vou mostrar aqui, né? Vocês podem acessar pelo QR Code, se vocês tiverem com o celular, pode escanear aqui. E aqui o link de acesso. Vou abrir aqui para vocês verem como que tá. Então, tá em ordem. Tá em ordem do ranking. Então, a gente tem aqui o level que o aluno está, a quantidade de XP que ele possui, as missões aqui que ele fez e a porcentagem de conclusão da missão. Então, aqui no caso tem as 3 missões foram concluídas com 100%. Moedas, quantidade de moedas. Essas moedas aqui, quem participou da dinâmica em duplo, são referentes a essa data que a gente fez. Quem participou, só por participar, ganhou as moedinhas. Aqui, as missões e a porcentagem de conclusão. É basicamente isso. Aí, quem não passou o avatar, eu coloquei esse aqui como padrão. E o level. E o nome da pessoa, né? E aqui tem. Eu não sei muito bem. A pessoa pode, eu falei que poderia colocar nome que não fosse da pessoa? Poderia sim. Mas no e-mail, eu vi que. Também no e-mail eu não consegui identificar quem era. Mas aqui pode ficar assim, não tem problema nenhum vocês fazerem assim. Ai, mas eu queria saber no e-mail quem seria o dono desse aqui. Mas a partir do que me apresentou, eu tô colocando. Aí aqui é basicamente isso, os nomes. Se você tivesse colocado o nick, eu teria colocado o nick aqui, não colocaria o nome. Mas eu coloquei de acordo com o que vocês definiram. Então o nome é esse e o avatar. Então não precisa ser explícito assim, a pessoa tal. Mas se quiser colocar um nick, quiser mudar, pode me falar as alterações que eu mudo. Aí não. Ou quiser deixar o nome, pode deixar o nome. Se quiser deixar igual aqui, pode deixar. Não tem problema. Mas aí que serve para vocês acompanharem o progresso de vocês e o ranking. Como está? Qual é a porcentagem concluída em cada missão? Tá bom? É isso. Eu vou colocar esse slide e a atualização desse slide aqui também, porque eu atualizei ele com esses exercícios aqui.
E é isso. Eu acho que a maioria de vocês também já sabia desse conteúdo aqui de hoje, mas tendo dúvida, não tem problema. Pode me perguntar à vontade. Vou. Deixa eu olhar aqui. Tá bom.